E isso é tão importante porque às vezes as pessoas querem viver as suas vidas, querem viver separadamente, querem achar que não necessitam um do outro, mas a própria natureza já nos deixa dependentes. Nós somos dependentes, porque nós nascemos da mulher. O homem, ele não gera filhos em seu ventre. Pode ser que amanhã ou depois alguém possa até introduzir um útero em um homem, né, do jeito que a ciência está avançando, mas mesmo assim, o útero não será exatamente do homem, será uma anomalia ou será algo construído artificialmente. É possível que aconteça algo deste tipo, né? E eu creio que as pessoas que se envolverem numa situação dessa vão ter ali a sua recompensa. Não estou assim dizendo que Deus vai castigar, alguma coisa desse tipo, não. Mas com certeza haverá consequências, porque quando o ser humano compromete a criação de Deus, ele é o responsável pela criação de Deus. Veja que Deus colocou tudo nas mãos do ser humano, inclusive a mulher está sob o domínio do homem. A Bíblia é bem clara nesse assunto, quanto a esse assunto. A mulher está sob a dominação do homem e não é machismo isso que eu estou falando. Não é aquela dominação também de que a mulher tem que ser obediente cegamente ao homem. Não. A mulher, ela é submissa ao homem no sentido em que o homem é a cabeça da criação. É a cabeça da criação de Deus. É a coroa da criação de Deus. E a mulher é a companheira, é a adjutora ou a ajudadora do ser humano, do homem. Não é difícil de entender isso. Hoje em dia a gente tem que dar esses tipos de explicação porque muitas vezes a juventude é levada por uma série de teorias, de novidades que são apresentadas, querendo distorcer essa realidade que é a realidade natural. Por mais que a mulher tenha um desenvolvimento econômico, tenha um desenvolvimento de qualquer tipo social, ela vai sempre também necessitar do homem. A mulher sozinha, ela pode fazer muita coisa, mas certamente se não for o homem, a mulher não vai ser completa. O ser humano, para ser completo, para ser uma só carne e se completar, é preciso que haja os dois gêneros. Isto é algo assim que parece surreal, porém é a realidade, é a natureza criada por Deus, que Deus estabeleceu dessa forma e vai continuar sendo desta forma. É claro que tem coisas que a gente tem que entender, que nós não devemos, como autoridade humana, entender pelo lado da maldade. As pessoas logo colocam a maldade em tudo, né? Porque quando se fala domínio, quando se fala submissão, as pessoas podem achar que tudo que o homem pensar, a mulher tem que seguir. Não, não é bem dessa forma. A mulher é bem colocado aqui nesse texto que é a ajudadora do ser humano. Deus criou a mulher para estar junto ao ser humano, ao lado do homem, ao lado do varão. É preciso que seja isso entendido para que os dois convivam
e possam se realizar e, inclusive, trazer à luz, trazer a essência daquilo que nós chamamos de família, de casa, de lar. Sim, e por isso, e dessa forma, é construída ou são construídas as famílias a partir de Adão e Eva. Foi dessa forma que Deus planejou que as famílias se constituíssem, porque após a união do homem com a mulher, após o homem ter recebido a sua mulher, ter tido a sexualidade com ela, ter tido essa liberdade sexual com a sua mulher, então vieram os filhos, vieram então outros seres humanos que foram gerados daquele casal. E todos nós temos essa origem. Depois, é claro, Deus exterminou todo o mundo primitivo, deixando somente Noé e sua família, e deles, então, todos nós também somos descendentes, nós somos originários da família de Noé, mas anteriormente, é claro, também da família de Adão e Eva. E nós devemos dar graças a Deus porque esse foi o plano e vai continuar assim sendo. Deus vai continuar olhando para o ser humano como um conjunto, como uma sociedade, como não simplesmente como o homem isoladamente, mas Deus vai sempre considerar o homem e a mulher, ambos, cada um com sua característica própria, porque sendo da mesma origem, mas cada um tem a sua característica, cada um tem a sua função social, tem a sua função na família, cada um tem a sua forma de agir e devem se respeitar, devem realmente se unir em propósitos, em conquistas, devem se unir para conquistar o mundo, para estabelecer a ordem no mundo, a ordem na sociedade, tanto o homem quanto a mulher. Nenhum desvalorizando o outro, nem supervalorizando ao outro, mas se achando iguais. Quando Deus fala aqui, a Bíblia, menciona aqui a palavra idônea, é algo que nós nos referimos como pessoa semelhante, é parecida, é idônea, é igual. A mulher, ela tem as características dela e o homem também tem as suas próprias características, porém, são idôneos, somos seres humanos, somos pessoas, temos raciocínios, temos coisas em comum, embora cada um tenha a sua característica para poder formar a família, para poder formar a sociedade, para poder formar as cidades, etc. Para que o homem possa viver feliz, possa viver sempre um dependendo do outro. É assim que Deus faz. Por isso nós não devemos nunca desmerecer ninguém por ser isso ou aquilo, ou por ser alguma pessoa pode ser um pouco diferente da outra, em hábitos, em maneiras de pensar, em maneiras de agir, em culturas diferentes, mas somos todos homens e mulheres e precisamos respeitar. Cada um deve ser respeitado de acordo com aquilo que Deus criou e da conformidade como Deus fez o ser humano. Homem e mulher os criou. Quando eles se unem, se tornam uma só carne. Por isso, apegar-se-á o homem à sua mulher e serão ambos uma só carne.
E depois aqui no final, vamos para um outro áudio, né? Aqui no final nós temos algo muito interessante, que os dois, tanto o homem como a mulher, estavam nus lá no Jardim do Éden, quando Deus apresentou a mulher ao homem, após a criação da mulher. Ambos estavam nus e não se envergonhavam, porque eles ainda não haviam conhecido a maldade através daquele fruto da desobediência, o fruto da rebeldia, o fruto da discordância com Deus, o fruto do afastamento de Deus. O homem provou daquele fruto e até hoje nós vivemos envergonhados muitas vezes uns dos outros, porque o fruto da maldade está em nossos corações. Mas que nós possamos entender que todas as coisas foi por um propósito maior de Deus, inclusive para que o ser humano convivesse bem em sociedade. Mesmo quando existe a vergonha, existe o pudor, existe o respeito, tem que existir o respeito, e por isso o ser humano deve estar sempre tendo consideração, respeito e viver em harmonia uns com os outros. E principalmente nos seus lares devem também ter essas referências de pudor, de respeito e de uma convivência mútua ali, fazendo com que o lar seja harmonioso, que a casa tenha harmonia, que a família tenha harmonia. E assim nós deixamos para você essa mensagem, este estudo bíblico aqui sobre esse texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25.